O dono de um restaurante quer saber mais sobre de onde seus clientes vêm. Ele decidiu reunir dados sobre quantas milhas as pessoas se deslocavam para chegar ao seu restaurante. As pessoas informaram o seguinte: aqui estão as distâncias. Ele quer criar um gráfico para entender o alcance das distâncias e a distância mediana de deslocamento dos clientes. Que tipo de gráfico ele deve criar? Você pode representar esses dados em vários gráficos, mas suas representações são diferentes. Por exemplo, um gráfico de reta mostra uma tendência no tempo. Ele não está interessado nisso, então esse gráfico não faz sentido. Ou um gráfico de reta pode mostrar a tendência de uma variável em relação a outra, não precisa ser só tempo, mas ele não quer uma tendência. Um gráfico de barras serve quando quer pôr coisas em barras e ver como elas se comportam, mas também não é isso que ele quer. Um gráfico de pizza serve para ver como partes formam um todo, não é isso que ele quer. Um diagrama de caule e folhas ajuda na distribuição, mas não resolve bem a questão da distância mediana no alcance. O gráfico que faz isso bem, principalmente quando temos medianas e alcance, é um gráfico de caixa. Vou mostrar como criar um gráfico de caixa. O que ele faz é mostrar o alcance dos dados. Ele os divide em quartis, e te explico já já o que são quartis. Ele também mostra onde fica a mediana, que é uma das coisas que o dono do restaurante quer saber. Quando queremos calcular medianas, a primeira coisa a fazer é ordenar os números, porque a mediana é um número do meio quando você ordena. Vamos escrever na ordem. Primeiro temos um, vou cortar esse um. Depois temos um 2 aqui. Depois temos outro 2. Acabaram os dois. Depois temos esse 3 e também esse 3. Duas pessoas se deslocam 3 milhas para ir ao restaurante. Depois temos um 4 aqui, temos outro 4 bem aqui, temos alguns 5. Acabei de perceber que eu pulei um dos números 1. Tem outro 1 aqui. Vou incluir aqui no início. Temos dois uns. Temos alguns 5? Não, não tem nenhum 5. Temos alguns 6? Sim, um aqui. Depois não temos mais 6. Temos alguns 7? Temos um 7 bem aqui. 8. Temos um 8 aqui, que é o único. Temos algum 9? Não. Algum 10? Sim, um 10. Temos algum 11? Sim. Algum 12? Nem 12, nem 13. 14. Temos um aqui. E também temos um 15. As pessoas devem gostar muito desse restaurante porque vem de longe. Depois temos um 20 e um 22. Ordenei todos os números. Deixa eu ver se eu não pulei nem dupliquei nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 clientes responderam à pesquisa. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parece que incluí e ordenei todos. A mediana é o número do meio. Acabei de ver que temos 17 números. E como é uma quantidade ímpar de números, a mediana vai ser um deles, o número do meio. Haverá 8 maiores que ele e 8 menores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que esta é a nossa mediana, o nono número. Depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maiores. 8 números são maiores que 6 e 8 são menores. 6 é o número do meio. Se tivéssemos uma quantidade par de números, a gente teria 2 no meio e calcularia a média deles. Quando temos um número ímpar, pegamos o do meio. Essa aqui é a nossa mediana. Num gráfico de caixa, queremos achar a mediana do conjunto de números menor que a mediana e também a mediana do conjunto de números maior que a mediana. Eles chamam primeiro quartil e segundo quartil, porque quando fazemos isso, dividimos os dados em 4 partes, ou quartis. Geralmente, quar quer dizer 4. Vamos ver esse conjunto menor que 6. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Se temos 8 pontos de dados, teremos 2 números do meio. Por exemplo, esses 2 são os números do meio.
Tem 3 antes e 3 depois. Não dá para pegar só o 2, porque senão teremos 3 antes e 4 depois. E não dá para pegar só o 3, porque teremos 3 depois e 4 antes. Esses são os dois do meio e a mediana desse grupo aqui é 2,5. Tirei a média dos dois números, 2 e 3. Agora vamos calcular a mediana desse grupo. Vou fazer de azul. Temos 8 números, 2 no meio, o terceiro e o quarto, que são 11 e 14. A média é entre 11 e 14. 11 mais 14 dá 25, dividido por 2 dá 12,5. Isso divide os dados em 4 partes. Temos dados até o primeiro quartil, essa primeira parte aqui, e a mediana da parte menor dos dados é 2,5. Temos os dados entre 2,5 e 6. Depois de 6 a 12,5 e tudo maior que 12,5. Então, o gráfico de caixa é uma representação gráfica disso aqui. Vamos a ele. Traço uma reta numérica, o mais perfeito que eu puder. Esta é minha reta numérica. Digamos que o 0 fica aqui, o 10 aqui, e aqui fica o 20, e aqui o 5, vou caprichar mais. Aqui fica o 15, e o 25 seria por aqui. A gente mostra todos os dados no gráfico de caixa. Nosso menor ponto de dado é o 1. O 1 fica por aqui. Ele fica por aqui. E o maior ponto de dado é 22. 22 fica mais ou menos aqui. Vou marcar, muitas vezes não se marca, mas aqui fica o 1 e aqui o 22. E metade do meio dos dados fica na caixa. A metade do meio é esse quartil e esse quartil aqui. O segundo quartil começa em 2,5. 2,5 fica bem aqui. É aqui que começamos a nossa caixa. E o terceiro quartil termina em 12,5. 12,5 fica aqui. Aí podemos desenhar uma caixa. Vou desenhar em amarelo. Vou desenhar aqui. A caixa mostra onde está a metade do meio dos nossos dados. Agora posso desenhar as setas. Esta é a parte da caixa e essas setas são as retas que mostram onde estão os outros dados. Elas mostram o alcance dos dados. E a última coisa que devemos mostrar é a mediana. Vou fazer de roxo. Já sabemos que é 6. O 6 seria mais ou menos por aqui. Com esse gráfico, representamos todas as informações. Então, onde está a mediana? Em 6. E o 6 está bem aqui. Onde está a metade do meio dos dados? Está entre 2,5 e 12,5. E todos os dados, o alcance de todos os clientes fica entre 1 e 22. Perfeito. Se quiser colorir melhor, vou fazer isso porque é divertido. Essas informações que também incluem esse dado são o que representa esta reta. Esses dados aqui, deixa eu mudar de cor. Esses dados estão na primeira metade da caixa. Na primeira metade. A mediana está em roxo. Esses dados estão na segunda parte da caixa. É tudo isso aqui. Agora eu vou escolher uma cor que ainda não usei. Muito bem. E por fim, esses dados são representados com esta reta aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Eu usei um método para criar esse gráfico de caixa. Encontrei a mediana e usei um método no qual ignorei a mediana e calculei a mediana desta e desta parte. Esse é o método mais típico do gráfico de caixa. Às vezes, para calcular a mediana das duas partes, as pessoas incluem a mediana. Isso pode acontecer, mas eu fiz da forma mais comum, que é como a maioria dos calculistas faria um gráfico de caixa.
Espero que simpatize com esse meu método. Fui.